Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo nessa semana do dia 8 de maio. Estamos vendo o Bitcoin iniciando essa semana em um forte processo de correção, ameaçando perder um dos níveis de gatilho que a gente vem monitorando nas nossas edições das análises semanais aqui. Então esse é um momento importante, né, da gente começar a olhar para proteções, né? E inclusive esse é o foco principal, né? A gente falar sobre como se proteger diante desse cenário que o Bitcoin, sim, pode iniciar uma correção mais acentuada do que ele já está corrigindo nesse momento. Calma, nós vamos falar sobre isso detalhadamente quando estiver olhando os gráficos. Vamos entender a partir de agora, então, as movimentações do cenário macroeconômico, quais são os dados mais relevantes dessa semana, que pode impactar no mercado cripto. Então, olha só, pessoal, essa é uma semana bastante importante no cenário macroeconômico. A segunda semana mais importante desse mês, né? Eu considero que a semana mais importante foi na semana passada, conforme eu coloquei para vocês, onde aconteceu a decisão de juros, saiu também o relatório de empregos, o ADP, os JOLTS, saiu também o payroll, né? Uma série de dados importantes para tomada de decisão quanto à taxa de juros. E aí, criptomaníacos, nós vimos na sexta-feira, com a divulgação do payroll, um mercado de trabalho bastante aquecido, com sinalizações de que a economia americana continua a todo vapor. Porém, taxa de desemprego aumentou um pouco e também houve uma revisão nas últimas métricas do payroll, que trouxe uma sinalização mista. Isso fez com que a bolsa americana fosse para cima na sexta-feira e o Bitcoin se mantesse estável. Porém, próximo do fechamento semanal no domingo, nós vimos o Bitcoin iniciando um processo de correção, perdendo um suporte de curto prazo, perdendo um padrão de triângulo simétrico, que vocês vão inclusive ver nessa análise aqui, e nesse momento o Bitcoin está indo testar um dos níveis de gatilhos que a gente vem monitorando aqui na nossa análise semanal. O Bitcoin ainda não perdeu esse nível de gatilho, né? Mas pode perder a qualquer momento se não consolidar. Então eu vou mostrar a partir de agora, né, os dados dessa semana, já que nós já ponderamos um pouco sobre a semana passada. Então, nessa segunda semana aí de maio e a mais importante, a segunda mais importante do mês, nós temos aí, pessoal, alguns dados hoje de menos impacto, né? Aconteceu a divulgação da produção industrial da Alemanha, que veio aí abaixo da expectativa, tá? Onde era esperado 1,3 e veio 3,4, mostrando aí uma indústria, né? A Alemanha bastante aquecida, né? Já a produção industrial na Europa veio acima do esperado, tá? Isso traz um contexto positivo, porém esses não são os dados mais relevantes, né? Aí na terça-feira, nós temos discursos de membros dirigentes do Fed, tá? Membros do FONC, que vai acontecer na terça-feira às 13h05 da tarde. E aí o dia mais importante dessa semana no cenário macroeconômico é na quarta-feira, que vai acontecer a divulgação da inflação nos Estados Unidos, tá? Não só nos Estados Unidos, mas também na Alemanha, né? Duas potências aí, uma em relação à Europa e outra em relação aos Estados Unidos, e isso traz uma sinalização para a gente de atenção. Por quê? Porque essa é uma métrica importantíssima para a tomada de decisão quanto ao futuro da economia em relação à taxa de juros, né? Então, a inflação na quarta-feira, a inflação ao consumidor, vai ser aí de extrema importância. Queremos ver uma inflação abaixo da expectativa, dando sinais de deflação e desaceleração. O inverso disso traz o contexto extremamente negativo, né? Caso a inflação venha acima do que é esperado. Aí na quinta-feira, continuamos com dados de inflação, porém, ao invés de inflação ao consumidor, vai acontecer a divulgação da inflação ao produtor. E também, como todas as quintas, os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego. E para finalizar a semana, na sexta-feira, temos dados menos relevantes, mas pouco importante aí para nossas interpretações, que é as expectativas de inflação de 5 anos quanto a Michigan e também a confiança do consumidor de Michigan, né? Então, essas métricas, pessoal, podem balançar os mercados, em especial quarta e quinta-feira,
com a divulgação das inflações, tanto ao consumidor como ao produtor. E aí vale ressaltar que na quarta e quinta-feira não acontece só a divulgação da inflação dos Estados Unidos, mas também das principais economias do mundo, né? Que todas estão aí na luta contra esse controle inflacionário. Então, essa é uma semana importante e isso pode ditar a direção do mercado cripto. Então, agora vamos para a tela entender, né, quais são as regiões aí mais importantes para o BTC que temos que ficar atentos, né, que temos que ficar ciente aí das possibilidades. Então, vou começar essa análise falando sobre o BTC. Na sequência, nós vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, tá? Então, olha só, esse é o gráfico que vocês estão habituados aqui na análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Então, observe o seguinte, ó, que Bitcoin veio testar mais uma vez esse nível de suporte, né, marcado com a linha amarela, está nesse suporte nesse momento, né, a região dos $27.500, que foi testado, inclusive, lá no final de abril, né, nesse momento, ele testou aqui e foi lá para cima, novamente tentar o rompimento dos $30 mil, não conseguiu, e agora volta nesse patamar. Então, apesar dessa correção, quando a gente olha nos últimos 3 dias, né, a gente já tem aqui uma correção do Bitcoin de 8% aproximadamente nos últimos 3 dias, apesar de ser uma correção até que intensa, um movimento ainda dentro de uma grande lateralização. Então, esse é o momento, sim, da gente procurar por níveis de proteção, adotar uma postura mais defensiva, apertar os cintos, refinar os stops, mas o Bitcoin, ó, não perdeu ainda aquele nível de gatilho que a gente vem monitorando, né? $26.900, que poderia levar o BTC lá na média de 100 períodos, atualmente na casa dos 26.150, tá? Então, vou ajustar esse nível de suporte, pois ele subiu um pouco, vou ajustar esse outro também para a média de 200 períodos, tá? Então, apesar dessa correção que está se intensificando, o Bitcoin ainda segue mantendo esses níveis de suportes. Quando a gente olha para o contexto semanal, vemos o preço ameaçando perder médias importantes, né? A média de 100 períodos e também média de 9 períodos, né? Então, é crucial para o fechamento diário hoje, nessa segunda-feira, dia 8 de maio, que o preço consiga consolidar por aqui e inicie um respiro, tá? Na terça-feira até meados da semana. Por quê? Porque se essa confirmação de rompimento acontecer, nós podemos ver uma correção rápida do BTC direto para esse nível de suporte aqui dos $26.130, né? Que é um importante suporte de médio prazo, que o Bitcoin está acima dele desde meados de março, desde o dia 12, para ser mais específico, e ficou abaixo desse nível só 3, 4 dias antes disso, né? Então a gente pode considerar que, na verdade, o Bitcoin está acima desse indicador desde o dia 11 de janeiro desse ano. Ou seja, desde o começo do ano que o Bitcoin respeita essa métrica, só caiu abaixo dela momentaneamente aqui nesse falso rompimento ali no começo de março. Então é importante, né, que se o BTC for testar esse nível, ele consiga defender. E é por isso que eu marquei essas duas regiões para vocês com linhas brancas, porque ele poderia justamente estar repetindo, né, aqui esse mesmo comportamento que ele teve lá no começo de março, entre o começo e meados de março, né? Isso seria muito bom, inclusive, para você aí fracionar compras para quem está de fora do mercado. Só que aí vale ressaltar o seguinte, né? Quando o preço do Bitcoin costuma perder essa média aqui de 100 períodos, essa linha branca, uma correção mais acentuada e rápida, ela é iniciada, né? Então, esse é um momento de atenção. Por quê? Porque ao perder esse nível, o Bitcoin pode ir rapidamente para uma correção mais acentuada. Porém, isso ainda não aconteceu e é por isso que nós estamos mencionando aí que é a hora da gente ajustar os nossos stops, se proteger para caso, de fato, essa correção se intensifique. Então, o suporte que o Bitcoin perdeu do final de semana para cá, que eu mencionei na introdução dessa análise, era esse suporte da LTA do padrão de triângulo simétrico, né? Que a gente vinha monitorando. Então, ele rompeu o padrão de triângulo, agora veio testar esse nível de suporte e o Bitcoin pode, caso feche o dia por aqui, iniciar um respiro nas próximas horas, onde a terça-feira pode ser um dia de alta, caminhando na direção, novamente, desse nível de suporte rompido, para fazer o que a gente chama até de confirmação de rompimento, um reteste, um pullback nessa região, para só depois
continuar o processo de correção e aí sim ir testar o nível de gatilho na casa dos 26.900, 27 mil dólares, que é o que vai, de fato, destravar uma correção mais acentuada, tá, criptomaníacos? Então, nós podemos ver respiros daqui em diante, mas não apostem, né, em movimentações de alta dentro de uma tendência de baixa, tá? Você estará apostando contra a tendência. Então, muito cuidado com operações compradoras agora de curto prazo, porque a tendência é que o preço continue corrigindo. Faça respiros para continuar a sua correção. Aí eu acredito que o que vai ditar a direção mesmo, né? Se de fato o Bitcoin vai fazer esse rompimento dos 27 mil dólares, vai ser a divulgação da inflação na quarta-feira. Então, caso a inflação venha acima da expectativa, né? Nós poderíamos ver essa confirmação de rompimento rápido e o preço indo lá, nos 26.100 até níveis mais baixos. Agora, se o preço do BTC conseguir se consolidar por aqui até quarta-feira, principalmente se ele estiver por aqui, e a inflação vier abaixo da expectativa, nós poderíamos voltar lá para cima e até já romper novamente essa região de resistência do padrão de triângulo, né? Mostrando que isso aqui foi uma correção natural de mercado quando o preço perde uma LTA sem tirar o BTC dessa consolidação aqui de médio prazo. Porque quando a gente olha, na verdade, criptomaníacos, para um contexto mais diário, sem olhar para essas movimentações de LTBs, LTAs, a gente consegue resumir muito bem esse movimento que vem acontecendo desde o dia 17 de março até agora, olha só, com uma grande lateralização, né? O preço formando uma região, né, de demanda aqui, aonde ele está acumulando, né? Que sim pode trazer a correção de todo esse movimento, né? Que aí nesse caso a gente olharia para pontos de retração de Fibo e observem que as duas linhas brancas estão nos primeiros pontos de Fibos, né? 382 e 0,5. A gente até poderia acrescentar um terceiro nível aqui em 0,618, tá? Que está lá na casa dos 23.400 dólares. E isso poderia sim, né, com a confirmação de rompimento do apoio desse retângulo, né, dessa lateralização, trazer essa correção aqui até essas retrações, para só depois o Bitcoin continuar o seu movimento de tendência de médio prazo, que é a tendência de alta que vem desde o começo desse ano. Porém, se ele conseguir fazer esse rompimento até sem fazer essa retração, o rompimento do topo desse retângulo, a gente tem aqueles alvos da continuação que a gente vem monitorando aqui com vocês, né? Então, olhando para o contexto mais de médio prazo, na verdade, desde o meio de março, o Bitcoin está numa grande lateralização, né? Então, ele está numa tendência de alta de médio prazo, lateralizando, né? Dentro desse contexto dos últimos períodos dessa tendência de alta. E aí, sim, no curto prazo, em uma tendência de baixa, né? Que fica clara aqui nos gráficos menores, que fica claro quando a gente coloca aqui, por exemplo, uma LTB, que eu vou sinalizar aqui para vocês com uma linha vermelha, tá? Então, no curto prazo, as probabilidades são maiores de correção, mas como o Bitcoin está invadindo esse território aqui de suporte, ele pode iniciar um respiro entre hoje e amanhã, no caso, entre segunda-feira à noite e terça-feira, tá? Então, a divulgação da inflação na quarta vai ditar essa direção do Bitcoin, na minha visão. Se ele vai, mais uma vez, proteger por aqui, para depois ir lá romper essa LTB, isso só aconteceria, na minha visão, com um contexto inflacionário, né, mostrando uma desaceleração, e o inverso também é verdadeiro, caso a gente veja uma inflação vindo acima do esperado, poderemos ver essa confirmação de rompimento para que esses níveis de suporte sejam atingidos, tá? Então agora vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos sabendo dessas possibilidades para o Bitcoin. Então olha só, pessoal, vamos primeiro começar falando da carteira HODL. É importante lembrar que todos os níveis, né, de postura defensiva das nossas carteiras foram atualizados hoje na plataforma. A carteira HODL já está lá disponível para vocês, os relatórios, né, para você conferir qual que é o nível novo de postura defensiva e quais são as regiões que nós pretendemos comprar, né? Então, a carteira HODL, no momento, nós estamos posicionado em 70% em BTC, realizamos, nas últimas semanas, vendas em Ethereum, então nós não estamos posicionados em Ethereum, tá? Então, estamos 70% em BTC e 30% em dólar. E aí, criptomaníacos, o nosso nível de postura defensiva, então, subiu um pouco mais, garantindo, então, um pouco mais de lucro, tá? E o que nós esperamos para a carteira essa semana vai depender muito da inflação realmente, mas
é muito provável, tá? É bastante provável que o nosso nível de postura defensiva seja acionado caso o Bitcoin não segure nesses 27 mil dólares, tá? Então, na verdade, o que a gente espera para a carteira é um comportamento parecido com o que aconteceu lá em meados de março, né? O preço pode vir aqui, ativar a nossa postura defensiva e dependendo de como vier a inflação, né? Nós poderemos ver depois ela sendo desativada mais uma vez, tá? E isso, tá tudo bem com isso, né? A gente sabe que isso pode acontecer de acordo com a nossa estratégia, mas só mostrando para vocês que a gente poderia ter um cenário parecido com o que aconteceu lá em meados de março, entre o dia 9 e depois o dia 12, que foi quando a nossa postura defensiva foi ativada e depois no dia 12 ela foi desativada. A gente poderia ver um comportamento semelhante, tá? Então, caso isso aconteça, nós vamos sair, vamos dolarizar e depois deixar esse stop de compra para caso, né, de fato essa venda aconteça, vai ter a divulgação do stop de compra para a gente poder saber aonde vamos reentrar caso o mercado volte a subir. Mas vocês já sabem lá quais são os níveis que pretendemos comprar caso a postura defensiva seja acionada e a correção de fato continue, tá? Quando a gente olha para Ethereum, foi bem importante a gente, ao depois de ter feito a nossa venda, né, de não ter colocado um stop de compra, né? A gente vendeu aqui nesse dia 26 de abril nos 1.790, a Ethereum até subiu, né? Foi lá nos 2 mil dólares, mas, ó, já está devolvendo toda a alta, né? Então, ainda bem que não colocamos esse stop de compra, nós combinamos que nós iríamos colocar um stop de compra se a Ethereum superasse essa linha de tendência de baixa, um pouco acima ali dos 2 mil dólares, né? O que não aconteceu, ela não fez essa confirmação de rompimento e já devolveu toda essa alta. Então, o que esperamos para a Ethereum agora é justamente que ela continue o processo de correção que havíamos visualizado nela, né? E por isso que realizamos essa venda. Então, com o BTC de fato ativando a nossa postura defensiva, a Ethereum tende a cair bem mais e seguimos, né, com o capital designado para Ethereum em dólar nesse momento para recomprar aí níveis mais baixos. Quanto às altcoins, tá? Da carteira HODL, né? A dominância do BTC ainda continua trabalhando dentro desse range, veja só. Então, como ela não rompeu nem o nível de resistência, nem o nível de suporte, seguimos sem altcoins nesse momento na carteira, tá? Conforme a gente vem monitorando. Agora, eu quero falar com você que é novo na carteira HODL ou, né, não fez as suas últimas posições, está posicionado em dólar, ou até você que decidiu fazer uma venda ali por conta própria, né? E agora quer saber o momento de reentrar. Pessoal, é muito importante que vocês entendam, né? E eu venho mencionando isso nas últimas semanas, que esse é um momento vantajoso de estar posicionado para quem entrou junto com a gente, né? Quem entrou lá embaixo nos 21.350 dólares. Para você que está chegando agora, é importante você entender que a nossa postura defensiva ela pode ser acionada a qualquer momento, né? Então, por exemplo, se você fizer o seu rebalanceamento agora e a nossa postura defensiva for acionada daqui a uns dias, enquanto os clientes mais antigos vão estar realizando um lucro, você vai estar realizando um prejuízo. Então é importante você ter essa consciência nesse momento, saber o quanto de risco você está disposto a correr, tá? A nossa orientação mais básica, vamos colocar assim, é que vocês façam um simples DCA. Toda semana, compre um pouquinho de Bitcoin, né? A gente pode pegar aí o exemplo das últimas semanas, tem umas 3, 4 semanas que eu venho falando sobre esse risco, né? Desde quando o Bitcoin estava ali perto dos 30 mil dólares, e de lá para cá, ó, o Bitcoin já fez uma correção de quase 10%, né? Então, se você tivesse se rebalanceado naquele momento, sem ver as nossas orientações, você já estaria aí com um prejuízo aí na casa dos 7, 8% líquido, né? Já que o BTC é 70% do capital. Então, com isso, a nossa sugestão é que vocês façam um simples DCA. Toda semana, compre um pouquinho. Agora, se você tem tempo, um pouco mais de expertise e quer fazer uma administração visando, de fato, conseguir acumular em níveis mais baixos, aí vamos olhar para essa análise aqui. Tá? Primeiro, que se você não tem nada de BTC, o Bitcoin já está em um momento interessante aí para você adicionar uma alocação aí entre 10% a 20% do seu capital próximo a esse nível dos 26.900 dólares. Nesse momento, tá? Ele já está com uma boa desvalorização perante a esse topo que ele fez lá nos 31 mil dólares, né? Já é uma correção aí maior do que 10%. Então, já compensa você ter um pouquinho de BTC em caixa, tá?
Agora, o nível mais estratégico para você ter mais BTCs, até uns 40% mais ou menos, é aqui perto dessa média de 100 períodos, né, na casa dos 26.200 dólares. E aí vale ressaltar que o nosso stop está abaixo desse nível, tá? E aí, nesse caso, se você se rebalanceasse daqui até esse nível dos 26.200 e o nosso stop fosse atingido, o seu prejuízo ia ser um pouquinho menor. Mas é importante ressaltar que a chance, né, de você se rebalancear antes da nossa postura defensiva ser acionada e você ter um prejuízo é muito grande. Então, se você é um pouco mais conservador, você pode aplicar uma premissa de mercado que eu utilizo bastante, que às vezes é melhor você deixar de ganhar do que perder. E como isso se aplica nesse momento? Se você está chegando agora na carteira Hodl e se considera extremamente conservador, o ideal é que você fique de fora, não faça nada e aguarde para que a nossa postura defensiva seja acionada. Quando ela for acionada, você vai lá e faz o seu rebalanceamento. Você vai ficar na posição em dólar, conforme nós estaremos também. E aí, nesse caso, quando acontecer, seja a nossa compra na queda ou o nosso stop de compra, você vai ficar igual à nossa postura. E por que às vezes é melhor deixar de ganhar do que perder? Porque nesse caso, você, caso o preço de fato consolidasse por aqui, não acionasse a nossa postura defensiva e voltasse a subir, você deixaria de ganhar essa alta que o preço poderia fazer de 4, 5, 6% até o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Então, nesse caso, você deixaria de ganhar. Só que observem que a relação risco-retorno que você deixaria de ganhar porque você perderia, ela é praticamente equivalente. Então, com isso, esse é o momento que, conforme eu disse, é melhor você deixar de ganhar do que perder. Mas essa é uma decisão pessoal. Eu, se eu fosse fazer o meu rebalanceamento da carteira e estivesse entrando agora na carteira, eu não faria rebalanceamento e aguardaria para que a postura defensiva fosse acionada para eu fazer o meu rebalanceamento. Mas estaria ciente de que eu estou correndo o risco de não acontecer a postura defensiva e o preço voltar a subir e romper essa LTB. E aí, nesse caso, você faria o seu rebalanceamento somente se o Bitcoin romper os 31 mil dólares. Então, para a gente resumir, se você é mais conservador nesse momento, fica em dólares e só faça o seu rebalanceamento se o Bitcoin romper os 31 mil dólares. Você vai, se isso acontecer, ele não ativar a postura defensiva e romper os 31 mil dólares, você vai comprar menos Bitcoin, mas você tem maior segurança que você não vai comprar e o preço vai cair na sequência, perdendo dólares, né? Agora, se você é mais moderado, um perfil mais moderado, compra um pouquinho agora, compra um pouquinho mais se o BTC testar os 26.100 dólares, 26.200, e aí faz o seu rebalanceamento. Se a postura defensiva for acionada, você termina o seu rebalanceamento perto desse nível dos 26.200, aí você vai ficar igual à nossa postura, mas nesse caso é necessário que você realmente tenha um perfil mais moderado, porque você estaria correndo o risco de perder um pouquinho de dólares caso isso de fato acontecesse. Agora, se você é um pouco mais agressivo, aí nesse caso a gente sabe que o Bitcoin está nesse nível de suporte, né, que inclusive ele pode romper, que é os 27 mil dólares, você poderia fazer o seu rebalanceamento a partir de agora. Afinal, o preço do Bitcoin dos 31 mil dólares até aqui já caiu aí quase 12% e você vai estar correndo o risco aqui de apenas de tomar um stop de 4, 5% com 70% do capital, o que seria equivalente a aproximadamente 2% líquido de prejuízo que você tomaria caso você fizesse o seu rebalanceamento nesse momento. No fim das contas, essa é uma decisão mais pessoal para você ver de acordo com o seu perfil, tá, criptomaníacos? Então, o que esperamos para a carteira Hodl é uma ameaça de postura defensiva ser acionada aí a qualquer momento com essa correção do mercado cripto que pode se intensificar mais caso o preço não segure nos 26.900 dólares. Então, agora, vamos entender como estão as movimentações da carteira Outfactor. Criptomaníacos, carteira Outfactor está caminhando também para o nosso nível de postura defensiva, né? Nós temos essa linha azul que nós estávamos monitorando nas últimas semanas, ela estava em um nível mais baixo, e aí ela chegou agora no nosso nível de postura defensiva, tá? Ela subiu com o passar do tempo e agora esse nível, né, ele pode ser testado e rompido, conforme eu mencionei também lá no gráfico do BTC. Só que aqui na carteira Outfactor, né,
a postura defensiva está num nível mais alto do que a Hodl agora, porque ela é uma carteira mais arrojada e altcoins correm maior riscos, né? Então, esse é o nível de postura defensiva da carteira Altfactory. O que isso implica, criptomaníacos? Que se o Bitcoin furar esse nível, tá? Dos 26.387 dólares, 26.370 aproximadamente, nós vamos trocar as nossas altcoins, metade do capital vai passar para BTC e metade para dólar, visando a proteção de uma correção mais acentuada, perfeito? Então fiquem ligados, porque a carteira Altfactory também pode acionar postura defensiva durante essa semana. Nós tivemos no último domingo troca de ativos, né? Saiu da carteira GRT e ICP, que perderam suportes importantes da sua tendência de alta, tá? E entraram MKR e Sol, que dentro de um contexto de mais médio prazo está com uma assimetria mais interessante, com possibilidades de até se desprender um pouco do BTC. E permaneceram na carteira RNDR de DIX, IMX, ZIL, FTM, ADA, XRP e TRX. Então, essa é uma carteira que, de fato, sofre um pouco mais no momento que o mercado começa a corrigir, até que a nossa postura defensiva seja acionada. Você deve encontrar na sua planilha aí, né, o resultado da última semana, que foi esse resultado aqui, de menos 7,15, enquanto a BTC caiu 2,75, tá? Lembrando, então, que desde o último mês, paramos de compartilhar o resultado semana a semana para fazer o fechamento de relatório aí de resultado mensalmente, perfeito? Então, fiquem ligados que durante essa semana vamos ser divulgado o relatório de resultado das carteiras de longo prazo, carteira Hodl, Altseason e também a carteira Altfactory. Então, agora, criptomaníacos, vamos falar sobre a carteira Altseason. A carteira Altseason continua aí posicionado somente em BNB, tá? Que é a moeda que a gente utiliza ali para taxa, e o único ativo que estava acima da métrica, da média de 100 períodos, nesse momento ela está caindo abaixo aqui da média de 100 períodos para a gente poder realizar a nossa venda, mas o nosso stop está abaixo desse nível aqui, pessoal. É um fundo formado de médio prazo, abaixo aí dos 308 dólares, tá? 0,40. Então, se a BNB furar esse nível, nós vamos largar a BNB também e voltar a ficar 100% dolarizado. Lembrando que nós estamos com 90% do capital já posicionado em dólares, né? Visando proteção. Então, olha só, fizemos muito bem, né? Nas últimas semanas não tem entrado em Ethereum, já que a Ethereum chegou a corrigir aí mais de 12%. Depois que saímos de Link, né? Link aí despencou, continua seu processo de correção, uma queda de mais de 7%. Lembrando que estamos aguardando agora que os ativos busquem as nossas regiões de compras fracionadas. E se o Bitcoin atingir esse nível, fizer o rompimento desses 27 mil dólares, é muito provável que essas altcoins busquem essas regiões de compras fracionadas na queda. Então, isso pode acontecer com Ethereum, Link, Matic, veja só o tamanho da queda, né? Desde o nosso stop lá em cima, já soma uma queda aí de 18%. Aave, tá? Mesmo cenário, desde que saímos de Aave no mês passado, ela já caiu em mais de 15%. Observem que tanto o Matic como o Aave estão se aproximando dos níveis de compras fracionadas, tá? Mesmo cenário aqui para Uni, que chegou bem perto, mas ainda não ativou também esse nível de compra fracionada. Uni, que depois da nossa saída, né, pessoal, despencou aí 18%, né? Então, mostrando que, apesar de termos tomado alguns stops, né? Aqui, vários stops, na verdade, dentro desse contexto do preço ficar rompendo e desrompendo a média, foi bastante assertivo a última saída, que nos preveniu de uma queda bem grande, né? Agora precisamos ver uma tendência de alta para que o nosso resultado da carteira Altseason seja revertido. Então, nossos stops e a nossa postura defensiva do produto defendendo a gente muito bem de um período de correções mais acentuado, tá? Referente às outras altcoins que não estão dentro do âmbito fundamentalista, e elas estão aqui, olha, são essas 4, né, com bandeiras vermelhas, é importante a gente ressaltar e relembrar aqui o seguinte, pessoal. Quando nós temos os preços dos ativos trabalhando abaixo, né, do nosso nível de postura defensiva, nós só compramos fracionado na queda,
as moedas fundamentalistas. As moedas que não estão dentro do âmbito fundamentalista, a gente só compra no gatilho de exposição de alta, tá? Então, essas 4 moedas que não estão no âmbito fundamentalista, nós não vamos comprar com o preço dela caindo. Afinal, a gente sabe que quando uma altcoin não tem fundamento e acontece um período de baixa, elas podem despencar em muito e são ativos que não se tem aí tanta proteção em relação a níveis de suporte fortes, né? Então, por exemplo, olha só, a ONI é um dos ativos aí, ó, que já caiu quase 30%, né? Temos também a Gala, né, que desde a nossa postura defensiva nela, já despencou 31%. Mana é um desses ativos também, veja só, que depois do nosso stop já caiu 21%. E Fio também é um dos ativos que, ao perder o nosso stop, né, que foi lá no dia 20 de abril, já escorregou aqui mais de 20%, tá? Então, só para relembrar vocês que, apesar dessas 4 moedas aqui estarem próximo de regiões de compras, algumas delas, como a ONI, né, já está até abaixo de um nível de compra fracionada que teremos feito, como elas não estão dentro do âmbito fundamentalista, nós não compramos na queda, porque a gente sabe que esses ativos podem sofrer demais em processo de correções. E não acreditamos tanto assim nos fundamentos deles para longo prazo, né? Então, podemos ver aqui essas moedas derretendo muito. Então, é por isso que nós só estamos aguardando agora que os ativos estão abaixo do nosso nível de postura defensiva, só estamos aguardando por entrada nas moedas que fazem parte do âmbito fundamentalista da carteira Alt-Season. Tudo isso é para prevenir essa carteira de prejuízos grandes, tá? Nós temos limites, tá? Para esse produto em relação a gerenciamento de risco, perfeito? Então, o que esperamos para a carteira Alt-Season é que essas moedas fundamentalistas continuem, né, se aproximando dos nossos níveis de compras fracionadas, continuem na baixa, e isso pode concluir, né, acabar acontecendo uma compra fracionada nesses ativos, se o Bitcoin, de fato, perder esse nível de suporte dos $26.900, que pode acontecer a qualquer momento, perfeito? Então, Nix, essa foi a nossa análise semanal das carteiras de longo prazo. Aproveito aqui para reforçar que é muito importante você fazer as suas administrações, né? Porque essa é uma semana bastante importante e podemos ver, sim, período mais de baixa, especialmente se o cenário macroeconômico não contribuir dentro de um cenário positivo, ou seja, se a inflação vier acima da expectativa, podemos ver o Bitcoin fazendo um sério e forte processo de correção. Então, ajuste seus stops, refina o seu gerenciamento de risco, mas se você faz parte das nossas carteiras de longo prazo e utiliza das nossas automatizações, podem ficar tranquilo que estamos monitorando e deixando todas as ordens aqui já para proteger você dessa correção de mercado. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos à disposição nas nossas comunidades e também no nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise por aí.